O Chico perguntou quanto tempo que tem. Eu falei igual lá em Moçambique. Aí já tive que falar, né? Brincadeira, né? Já estive lá na África, Angola, e Moçambique não é diferente não. O culto lá é 4 horas, né? É o que eu vou fazer hoje. É o que ele vai fazer hoje. A Cauísa vai... ela chama Cauísa, tá bom? Mas a gente chama de Cacau, tá bom? E ele chama Chico mesmo. Ninguém acredita nisso aí, ele chama Chico. Então o nome dele é Chico Francisco. Meu irmão também. É? O nome é Chico? É com X ou com CH? É com CH. Chico Francisco, né? Amade. Francisco Chico, meu irmão. Olha, então deve ser irmão dele. Primo. Bom, o Chico, ele estudou no Instituto Bíblico Peniel, um excelente aluno, juntamente com a Cacau, excelente aluna também. E eles fizeram todo o curso da Missão Novas Tribos do Brasil, que é o curso bíblico, também o curso linguístico, sociocultural, umas coisas bem complicadas, para trabalhar com outros povos de outras culturas. Ele próprio é de outra cultura, mas esse curso foi muito importante para ele, e eles vão trabalhar em Moçambique. O Chico é de Moçambique, e eles vão trabalhar lá, é pela Missão Novas Tribos, né? Lá tem outro nome, qual? Visão integral. Lá é Visão Integral, que ele vai falar um pouco mais. O Chico é um irmão que nós podemos dizer que na época que ele esteve aqui, ele vinha na nossa igreja. Ele era mais frequente do que vários membros da igreja. Então ele é dos nossos, né? Então seja bem-vindo, Deus abençoe você. Isso aqui fica na altura do queixo. Ok. Obrigado. Aí eu vou colocar o cronômetro, então, para a gente não ficar 4 horas. Não. Isso. Irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos de novo. Para nós é uma alegria. Eu estava lembrando, perguntei para a Cauísa, será que eu não me esqueci do caminho para a igreja? Depois eu me respondi, depois de 3 anos frequentando, será que é possível esquecer o caminho? Então aí não deu para esquecer não. Então para nós é uma alegria estar aqui de novo. Para nós é uma honra conhecer novos irmãos, também ver irmãos, né, que nós já conhecemos. E sempre que a gente dá um pulo para cá, para Jacutinga, para Peniel, se der para a gente chegar aqui, para nós chegar aqui é uma alegria, porque a gente vê pessoas que a gente viu, que a gente conviveu durante um tempo que acabou marcando a nossa vida. E só para nos atualizar, onde que nós estamos no momento, depois que a gente terminou lá o CTMS 2023, nós fomos para Belo Horizonte, ficamos lá 3 meses e depois nós fomos para Contagem e ainda estamos lá até hoje. A gente foi para Belo Horizonte porque o estilo da minha esposa tem um lar batista, que seria um abrigo das crianças. Então o estilo dela trabalha com assistência social. Então ele também pastoreia uma igreja em Contagem, são 45 minutos. E naquela época ele estava começando o pastoreio, e como nós estávamos lá no seminário, havia a proposta, eles nos apresentaram essa proposta dentro do Peniel, e eu dizia, eu não estou ouvindo Deus falando que a gente tem que ir para aí, então vamos deixar para frente. E indo para a Shekinah falava de novo, eu disse que não tinha isso no coração. E terminando Shekinah, a gente queria voltar para Campinas, a igreja da Cauísa, para ficar um tempo, nos preparar para ir para Moçambique. E a igreja disse que não tinha lugar para a gente ficar lá, e a igreja estava em reforma. A gente viu que, então, Deus está querendo que a gente vá para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte tinha a casa pastoral,
o pastor, quando foi contratado, que é o tio da minha esposa, ele já tinha a casa dele. Então não havia necessidade dele ficar na casa pastoral. E a igreja não tinha pastor por vários anos e a casa ficou lá, fechada. Então eles nos deram essa proposta: você não quer vir para cá? Aí vocês ajudam a igreja com estudos até vocês irem embora. E a gente viu essa porta aberta e a gente foi para lá, Belo Horizonte. Ficamos lá 3 meses esperando a reforma da casa e depois nos mudamos para a igreja. E lá estamos até hoje. Ajudamos lá por 1 ano, eu dando estudo todas as manhãs, estudo da escola dominical, e a minha esposa formando a equipe de louvor que não tinha. E esse era o nosso objetivo durante 1 ano, esse era o acordo. E depois que passasse esse 1 ano, a gente fecharia nossas atividades e começaria a divulgação. E graças a Deus aconteceu como nós planejamos. Passou 1 ano e nós entregamos as tarefas que nós tínhamos. Já tinha uma equipe de louvor, já tinha o líder lá. E ali nós ajudamos com a questão da visão missionária. A igreja não tinha essa visão e nós falamos todo segundo domingo do mês sobre missões. E hoje a igreja está assim, abrindo a mente para missões e também nós vemos como que o estudo cronológico fez efeito naquela igreja e nós louvamos a Deus por isso. Então foi isso que nós fizemos quando nós saímos do CTMS. E nós tivemos uma viagem para Moçambique, 2023, durante o treinamento. Eu vou deixar para falar isso depois da meditação. Irmãos, para a gente meditar nessas 4 horas que nós temos, brincadeira. Para a meditação nessa noite, eu quero convidar os irmãos para abrir o livro de Malaquias. Malaquias. Malaquias capítulo 1. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir por sabedoria, por conhecimento, por entendimento, que o Senhor fale no nosso coração através da Tua Palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que a Tua Palavra fique, que o nosso coração seja satisfeito com a Sua Palavra nesta noite. Nós queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de dizermos assim, diz o Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por protegê-los. Obrigado por guardá-los. Obrigado por nos dar essa oportunidade de vê-los de novo. Louvamos ao Senhor que tem conservado a sua igreja nessa localidade e que o Senhor continue guardando essa igreja até que o Senhor venha. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso para os irmãos que não sei, alguns que já foram alunos de Peniel, quando eu fiquei sabendo, quando o irmão Pércio disse, olha, você prega, eu fiquei, e agora? Porque a gente fica imaginando, lá tem professores meus, e o irmão não sabe que dificuldade, né? Você falar da palavra e o professor fica te olhando. Isso é bom. Isso é bom porque é um desafio que esse desafio nos faz crescer, né? Então, mas eu tive essa dificuldade. Orei ao Senhor, o que o Senhor quer que o Senhor fale? Fale, Senhor, que não seja algo do meu coração. Então, nós queremos meditar nesse capítulo 1, versículo 6. Vamos começar por versículo 6. E o tema de hoje, nós queremos falar sobre dar a melhor parte da nossa vida a Deus. Não sei se os irmãos entendem. Dar a melhor parte da nossa vida a Deus. Então, nós temos a melhor parte da nossa vida. A nossa parte tem uma vida que nós podemos chamar que é a melhor. Sim, nós temos. E nós, através desses versículos, nós vamos falar sobre o que eu tenho de melhor
que Deus requer de mim e que eu posso dar a Ele. Nesse versículo nós vemos uma conversa entre Deus e o povo, e também tem Malaquias e os seus irmãos. Só para dar o contexto, nós vemos que o livro de Malaquias, quando você abre mais para frente, você não tem mais outro livro antes dessa parte branca da sua Bíblia. Então, foi um profeta que ele fechou essa parte de profecia antes do período chamado período do silêncio, período intertestamentário, aonde Deus fica no silêncio, né? Ele fecha esse ciclo. E alguns vão dizer que a profecia dele foi a última depois de Zacarias e Ageu. Então ele fechou. E foi um período que nós vemos em que Deus levanta Malaquias no período pós-exílico, né? Quando nós sabemos que o povo ficou lá na Babilônia por 70 anos, e o povo volta, e Deus levantou profetas naquela época. Então Malaquias faz a parte dessa lista de 3 profetas depois que o povo voltou ali da Babilônia. Nós sabemos que cada profeta ele falava de uma área específica. Ele tinha algo a ensinar para o povo, que Deus queria que isso fosse praticado no meio daquele povo. E Malaquias, o que ele fala, quando nós olhamos, é semelhante ao que Neemias fala, sobre casamentos com pagãos, sobre o comércio de uma forma injusta que estava ali acontecendo. E nós vemos ali o abandono da obra sacerdotal. Nós vemos ali a fraqueza da frequência de oferta dos animais, dos pães. E também nós vemos ali o desânimo do povo, dos sacerdotes. Não tinha nenhum ânimo para continuar o trabalho de Deus. Então Deus levanta Malaquias para reprovar, para repreender, para dizer, olha, volte à sensatez, para dizer, olha, voltem com aquele fogo no coração de servir ao Senhor. Então o Malaquias vai falar sobre isso. E Deus vai usando realidades entre relacionamento entre pai e filho, entre o servo e seu mestre, para dizer, olha, se até nessas pessoas o relacionamento esperado é assim, e quanto mais a mim, olha como vocês me tratam, será que é desse jeito que eu mereço? Então, através dessa conversa, né, uma pergunta, uma resposta, nós vemos o coração de Deus, como Ele expressa, como Ele deseja que o seu povo o adore. Então, essa mensagem é para nós também. Primeiro, ela falou para mim, e depois que eu li isso, estudei isso, eu fiz uma pergunta para mim, será que eu não sou igual a este povo? Não enfraqueci a minha forma de dedicação ao Senhor? Será que estou com ainda aquele fogo que queimava no meu coração após a minha conversão? Claro que às vezes isso muda. Quando nós nos convertemos, nós queremos falar de Jesus para todas as pessoas que a gente vê na nossa frente. Eu me lembro no começo da minha conversão, peguei um trem que fazia fronteira com a África do Sul, pregando cada carruagem. E às vezes eu olho aquele tempo e digo, Senhor, por que eu não continuo como aquela época? Por que eu não faço isso? Né? A gente vê que o fogo vai abaixando. Se a gente não cuidar, ela se apaga completamente, ao ponto de nós não mais olharmos para o que Deus nos fala. Até mesmo a forma como eu me dedico ao Senhor, a forma como eu me entrego ao Senhor muda se a gente não zelarmos. A gente esfria. Então, para ler o versículo 6, diz o seguinte: o filho honra seu pai, e o servo seu mestre. E se então eu sou um pai, onde está a minha honra? Aqui está a conversa entre Deus e seu povo, porque o povo estava caminhando num caminho torto, o povo estava caminhando um caminho que Deus odiava, e diz, olha, no relacionamento entre filho e pai, há respeito, há obediência, há submissão, e vocês me consideram como pai de vocês?
Você ainda crê que eu sou vosso pai? Eu creio que a resposta tenha sido sim, o Senhor é nosso pai. E o Senhor diz, então cadê a minha honra? Você não me dá a honra devida. Cadê o respeito? Né? Então a gente vê essa repreensão do Senhor. E ainda continuando, e se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, eu vos dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Aqui nós vemos a liderança se desviando, e nós sabemos que quando a liderança ela se desvia, o que o povo vai fazer? Vai se desviar também. Nós vemos no livro de Neemias, Esdras, liderança que estava se desviando e passou a hospedar alguém que Neemias e Esdras lutaram contra quando estavam construindo os muros. E quando Neemias, quando volta acho que não era mais Babilônia, era Pérsia, né? Quando ele volta, ouve que, olha, aquele seu inimigo foi hospedado aqui nesse templo. Então, parece que a liderança esqueceu tudo e, como resultado, o povo disse, olha, quer saber, já que a liderança está assim, nós não vamos oferecer nada. E aí, acabou com o ministério de ofertar para os levitas. Aí os levitas tiveram que voltar para suas casas e trabalhar, porque os líderes tinham encerrado esse ministério, por causa do pecado da liderança. Então aqui nós vemos essa repreensão. Não, o Senhor dizendo, olha, se até mesmo o servo respeita o seu mestre, e cadê esse respeito? Vocês são servos, sei que vocês me consideram como vosso mestre. Com certeza o Senhor era mestre. O Senhor é o pai deles. E nós sabemos como que essa nação surgiu. Mas o povo pergunta, Senhor, onde é que nós falhamos? Esse versículo termina com uma pergunta. Em que temos desprezado o teu nome? Senhor, fala para nós. Aonde que nós estamos falhando? O Senhor está mentindo. Seria assim. O Senhor está mentindo. Quando isso aconteceu? Quando que nós deixamos de te amar? E quando nós lemos o versículo 1 a 5, fala sobre esse amor. Olha, quando você lê o versículo 1 a 5, fala sobre a dúvida que o povo tinha sobre o amor de Deus. Então o povo não está reconhecendo o que o Senhor, Deus, fez no meio deles. Será que nós também esquecemos o que Deus fez no nosso meio? Nós duvidamos, questionamos. Quando Deus aponta para nossas falhas, nós dizemos, Senhor está mentindo, eu não estou fazendo isso de jeito nenhum. Será que nós não fazemos isso? Ou então não olhamos para o problema que está em nós. Parece que o povo não estava caminhando torto e não estava reconhecendo que estava caminhando torto. O que nos faz a gente caminhar sabendo que está torto, é mesmo assim continuar? Sabendo que estamos em pecado, saber que estamos caminhando um caminho que Deus não aprova e mesmo assim nós insistimos. O que nos faz com que a gente continue assim? Eu creio talvez quando a gente para de ler a Bíblia, porque a gente se esquece o que Deus quer e o que Deus não quer. Talvez seja isso, quando a gente fecha as nossas Bíblias, a gente está fechando a voz de Deus. Deus, a partir de agora, não fala, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Talvez seja isso. Então, esse é um desafio para nós, para que a gente reconheça onde nós falhamos, não questionar, Senhor, o Senhor está mentindo para mim? Será que o povo não sabia que Deus era onisciente? Ele sabe todas as coisas. Se Deus te repreende, ainda pergunta, Senhor está mentindo? Será que nós podemos dizer, Senhor está mentindo, quando Ele nos acusa de pecado? Mas o povo questionou, em que nós desprezamos? Fala para nós. Vem aqui, chama as pessoas, nós queremos te ouvir, Deus. Fala para nós o que nós desprezamos. Mas ele não sabe que Deus é onisciente e Ele sabe todas as coisas. Então nós não podemos esconder nada de Deus. Nada mesmo. Então se Deus diz, olha, está errado, está errado. Então chegou o tempo da gente mudar. Chegou o tempo da gente mudar o nosso estilo de vida. Mudar o caminho que nós estamos levando e voltar para Ele.
E aí, no versículo 7, o Senhor começa a mencionar os pecados do povo. Ofereceis pão profano sobre o meu altar e dizeis: em que te havemos profanado? É uma pergunta. E Deus dizendo: você quer que eu aponte cada pecado? Eu vou começar a apontar isso. Olha para o vosso pão que vocês estão oferecendo. É um pão profano. O que aconteceu para esse pão ser profano? Seria a forma de oferecer, o coração, talvez a motivação. O pão não estava bom, não estava obedecendo os ingredientes que Deus tinha falado. O que aconteceu? Estava sendo feito de forma leviana? Creemos que sim. Não sei se os irmãos sabem, chega um tempo que a gente entra no automático, quer fazer tudo no automático. A gente não respeita as regras, não respeita como nós devemos servir ao Senhor. Então, pelo visto, entrou no automático e talvez os ingredientes do pão não estavam completos. Talvez a farinha não era boa. E nem estavam nem aí para a farinha se era de qualidade ou não. Vamos fazer, vamos deixar ela, tá bom. Então, o Senhor disse: olha, o pão que você oferece é profano. Eu não gosto, não quero. E ainda mais, você me chamou para eu mencionar aonde vocês estão pecando. Ainda no versículo 7. Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. E o versículo 8 diz: e se ofereceis o cego para o sacrifício, isso não é mal? Nós vemos o livro de Levítico, né, fala sobre, ele nos dá, como seria a forma como deve funcionar o serviço no templo do Senhor. Ele fala sobre que tipo de animal deve ser oferecido ao Senhor. E nós vemos ali, sem defeito, sem mancha, macho de 1 ano. Nós vemos ali todos os requisitos. Mas chegou um tempo em que o povo ignorou tudo isso. Às vezes, quando eu estou lendo essa passagem, eu me pergunto: o que aconteceu? Isso estava bem claro, sem defeito. Como que pode ser uma liderança toda oferecer um animal com defeito, sabendo que isso aqui era reprovável diante do Senhor? O que aconteceu? Estava bravo, talvez teve uma oração que não respondida. Então, o Senhor quer saber: eu vou oferecer com defeito, porque eu orei e o Senhor não me respondeu a minha oração pessoal, então eu estou triste com o Senhor. Será que foi isso que aconteceu? O que deve ter tomado conta o coração desse povo? E ainda mais, e se ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Isso não é mal? Está bom para vocês? Então você quer dizer que o que vocês estão dando para mim, para vocês está normal? Eu imagino Deus perguntando cada líder ali: é normal isso? Isso é normal? Olha o animal que você dá, coxo. Aquele que vocês dizem que, olha, esse aqui não vai dar nenhum lucro, então eu vou dar para o Senhor. Não dá para vender isso aqui, então é esse que vocês preparam para o Senhor? Isso para vocês é normal? Né? Não é normal. Não deve ser o normal, porque o normal é a norma que Deus colocou sobre como oferecer o sacrifício. Será que na nossa vida a gente faz isso também? Oferecer a Deus a pior parte da nossa vida? O tempo, se sobrar na minha agenda, olha, eu vou orar, eu vou viajar, se sobrar um tempo eu vou orar. Eu vou ler a minha Bíblia só no domingo, porque domingo só tenho folga. Se sobrar um tempo, eu vou dar para o Senhor. Olha, eu vou servir na igreja, eu vou pegar bem firme no trabalho quando eu aposentar. Olha, eu vou fazer isso quando isso. Será que nós não fazemos o mesmo, não praticamos a mesma coisa, mas de jeito diferente? E o Senhor diz: isso é desprezível. E o Senhor diz que abomina. Então isso deve nos fazer meditar se nós não estamos repetindo o mesmo pecado que esse povo, que essa liderança praticava.
levamos a pior parte, que Deus diz que abomina. E o Senhor os coloca contra a parede e diz o seguinte: agora ofereça ao teu governador, e ele se agradará contigo, ou aceitará ele a tua pessoa. Diz: quer saber, agora faz o seguinte, leve esse pão, leve esse animal, vai oferecer, dá de presente para o seu governador, vai ver se ele vai aceitar. De jeito nenhum não vai aceitar. Ele diz que o seu governador não vai aceitar isso, porque ele também sabe que isso não está bom. E quanto mais a mim, como que você deve se achegar desse jeito? Se até mesmo o teu governador não aceita. Nós vemos isso, né? Quando a pessoa ganha aposentadoria, qual a mensagem que está aí? Você está talvez inútil, não tem mais força para você dar para uma determinada empresa. A sua força já esgotou. É isso que eles querem dizer. Você não pode dar mais aquela força que você tinha. Passou o tempo. Porque eles sabem que já sugamos o suficiente essa pessoa, e agora chegou o tempo dele descansar, porque não pode dar mais o que a empresa exige. Agora vamos fazer o seguinte, contextualizando. Aqueles, talvez, que já ganharam aposentadoria, pedir emprego para algum lugar, você vai ver se eles vão te aceitar como quando você era jovem. Vai ser com dificuldade. Ele sabe, ele não tem mais força, o que ele vai fazer aqui? Não vai aceitar. Então a pergunta é, então você espera que esse tempo da sua vida, essa época da sua vida, seja oferecido a mim, e se o seu governo aceita, tenta oferecer essa parte da sua vida, você vai ver que será rejeitada, e você que me oferecer essa parte que você espera oferecer-me, e não agora, seria a contextualização dessa mensagem. Então, o tempo de dar a Deus a melhor parte da nossa vida é hoje. Não podemos esperar. Se isso der certo, se eu tiver um tempo na minha agenda, se eu talvez ganhar na lotérica, né, alguns fazem promessa, então não devemos esperar, o tempo é hoje. É hoje. Alguns anos atrás eu tinha um desejo no coração. Eu fui tanto abençoado nessa vida. Eu disse: Senhor, eu quero ser um instrumento também de bênção. As bênçãos vêm e passam, não quero reter essas bênçãos. Eu orava ao Senhor: eu quero ser um mantenedor do missionário. Quando eu tiver dinheiro. Eu pensei, quando eu tiver dinheiro, se o meu sustento aumentar, aí eu vou apoiar o missionário. Aquilo foi, eu passei PNL, né, pensando na mesma coisa. Fui para Shekira também pensando na mesma coisa. E quando a gente chegou lá em Belo Horizonte, eu sentei com a minha esposa e disse: olha, eu tenho um desejo de apoiar alguém na obra missionária. Mas só que eu esperava ter dinheiro, mas esse tempo nunca vai chegar. Esse tempo nunca vai chegar. Então tem que ser hoje. Tem que ser hoje. O dinheiro nós temos, mas o coração diz que quando tiver. E ali, então, eu disse: você tem alguém na mente? Eu disse: tem alguém na mente. Então vamos fazer isso. Então, graças a Deus, o Senhor nos permitiu fazer isso. Então, a gente não deixa para amanhã, para hoje. Essa é a melhor parte da nossa vida, deve ser hoje. É hoje. No versículo ainda 8, no final, onde o Senhor diz: agora oferece ao teu governador, ele se agradará contigo ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então diz o Senhor: se até meu governo aceita, então é isso que você quer dar a mim? Não, tem que mudar de coração. Mudem. Agora um pedido do profeta Malaquias ao povo, né? Ele vê que a situação não está boa, o relacionamento entre Deus e o seu povo não está bom, está sendo ameaçado. E o profeta, o que ele diz?
olha, eu vos peço, orem a Deus para mudar a situação, dá um pedido do profeta aos seus irmãos sacerdotes. E agora eu suplico, pedir a Deus, que Ele seja gracioso conosco. Isto tem sido para o vosso meio. Considerará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, mudem, supliquem perdão. Peçam a Deus para que nos perdoe. Senão essa situação não vai voltar como era antes. Não sei quanto tempo tinha passado, mas parece que a gente vai para o exílio de novo, se não mudar. Então, vamos mudar. Então, é uma época em que o povo tinha retornado para Jerusalém, já tinha construído os muros, já tinha construído o templo, já tinha estabelecido ali o trabalho sacerdotal. Eles começaram bem, mas depois, com o tempo, foram esfriando, e as coisas de Deus foram feitas de uma forma liviana. Parece que virou rotineira e era automático. Pode parecer hoje, ir na igreja e voltar, e a verdadeira motivação fugir do nosso coração. Será que é só ir para a igreja e voltar? É só isso? Não. Nós devemos pensar no significado da igreja. Paulo, ele fala sobre o que é a igreja. Ele fala sobre o significado de igreja ali no capítulo 1º, 2º de Efésios. Ele fala que igreja é um povo que Deus fez, que antigamente Deus, na sua sabedoria, no seu plano, nós sabemos que Ele escolheu Israel como seu povo, e havia ali uma inimizade entre gentio e judeu, e Deus vem e destrói esse muro de inimizade que havia, e faz os dois povos de um só, que é a igreja. E ele no capítulo 2, ele fala, olha, no primeiro capítulo ele fala, agora olhem para as bênçãos que Ele nos deu. No versículo 3 diz que louvado seja Deus, que nos tem dado as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais. Então, a gente tem que olhar para as bênçãos que nós temos como uma igreja. Não é só ir para a igreja e voltar, não é isso. Não se trata de uma rotina. Se trata de um plano que Deus executou. Um plano maravilhoso. Nós que éramos gentios agora somos considerados o povo de Deus. Então temos que sondar a motivação. Às vezes tem que parar nessa rotina corrida e refletir. Por que estou fazendo isso? Será que não entrei no automático? Será que não estou fazendo porque talvez tenha que fazer, mas o coração está longe de Deus? E quando o coração está longe, o que eu vou oferecer vai estar longe também. Então, e para nós. No versículo 10. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e nem faz acender o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Então chegou um tempo que o Senhor disse, olha, vamos fechar isso aí, fecham o tabernáculo, fecham os portões, acabou. É bom ficar assim fechado do que eu recebendo ofertas que não valem nada. Será que Deus é capaz de fechar uma igreja? Dizer que acabou? Vamos parar com isso? Vamos parar com essa brincadeira? Porque os vossos corações estão longe, mas você está no automatismo, oferecendo ao Senhor, mas o coração longe do Senhor. Será que Deus pode fechar uma igreja? Ele pode. Ele faz isso. Nós cremos, eu creio que os irmãos também têm noção, conhecia uma igreja que existia, mas hoje não está mais ali no local. Deus faz isso. O povo dizia, Deus não vai destruir Jerusalém, porque ali está o templo dele. É o que o povo judeu falava. Os judeus, quando viram que os seus irmãos foram para o exílio, agora faltou eles. Diziam, não, Deus não vai destruir essa parte. Essa parte, porque tem o templo do Senhor. Ele não vai permitir que isso aconteça. E nós sabemos o que aconteceu, o resultado. Deus permitiu um fogo que consumiu tudo, para mostrar para eles que eu fiz e eu destruo também. Que adianta vossos corações estarem longe e oferecendo coisas que não prestam? Então o que o Senhor quer é o nosso coração, não é o lugar, não é o templo, não é o que nós temos na igreja. O que Deus quer é o nosso coração. Então esse versículo é para nos desafiar se nós estamos realmente oferecendo a Deus a melhor parte da nossa vida.
Porque Deus pode fechar as portas, acabou. A igreja bíblica de Jacutinga acabou. Porque vocês entraram no automático que os vossos corações estão longe de mim. Então acabou essa brincadeira, vamos fechar. Eu prefiro ver assim. Deus está bravo, não está? Tá. Então, como que nós podemos mudar o cenário? Arrependimento. E olharmos onde nós estamos, se o que nós estamos oferecendo ao Senhor, a equipe do louvor, o pregador, o irmão Pércio, todos nós, se nós estamos com o coração voltado para o Senhor. Então é desafio para nós. Então, a agenda não é espiritualidade. Cumprir uma agenda, isso não é uma espiritualidade. Nós não estamos aqui para cumprir uma agenda. Todos os dias vindo à igreja, fazendo a mesma coisa. Esse não é o nosso objetivo. Mas sim um coração voltado para o Senhor. Coração voltado para o Senhor. Versículo 11. Mas, desde o nascente do sol até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios. Em todo lugar, incenso será oferecido ao meu nome. E uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o desejo do Senhor de que, olha, o meu nome será engrandecido, deve ser engrandecido através de vocês, por meio de vocês. E eu pergunto, como que será engrandecido com esta situação assim? Como que os pagãos farão depois que eles presenciarem tudo isso que vocês estão fazendo? Como que o mundo vai saber sobre o Senhor Jesus se a nossa vida não está voltada para Ele? Não tem como. Então o Senhor suplica, olha, meu nome será engrandecido. E ela começa através da vossa vida. Então, o melhor pregador do Evangelho deve ser a nossa vida. A nossa vida tem que falar do Evangelho, do que nós falamos ou fazemos. Porque é fácil eu fingir ser o Chico na sua frente, isso que vocês sabem, mas eu ser diferente quando estou sozinho, quando estou com a minha esposa. Nosso coração deve trazer glória para Deus. Mas isso não, claro que vai acontecer. Eu quero dizer que isso não vai acontecer se nós vivemos assim. Claro que Deus pode levantar verdadeiros adoradores. Ele diz que até dessas pedras Ele poderia fazer de verdadeiros adoradores. Mas o que se espera de nós é que nós sejamos mensagem para o mundo, que a nossa vida seja uma mensagem do Evangelho, que ganhemos o nosso vizinho através da minha vida, como eu vivo o Evangelho. E nós sabemos que Deus usava uma expressão bonita, a menina dos meus olhos, olhando para Israel como uma nação. E essa menina dos olhos do Senhor tinha uma missão, trazer glória para Ele através desse povo, para outras nações. E o povo cumpriu essa missão? Não. O povo falhou. E essa missão de trazer glória para o Senhor, de quem hoje? Da igreja. O mundo todo tem que saber sobre Ele. Mas isso será possível quando nós vivemos o Evangelho. E o versículo 12. Mas vós, o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor está profanada, e o seu fruto, até mesmo seu alimento, é desprezível. O que isso significa? O povo não via nenhum sentido no que eles faziam. Não faz sentido servir isso todo dia. Por que todo dia tem que fazer isso, a mesma coisa? Por que tem que oferecer os animais toda hora? Perdeu o objetivo de vida. Perdeu a motivação. E hoje seria, por que tem que ir para a igreja toda hora? Por que tem que estar lá? Perdeu a motivação do coração. Então, irmãos, vamos zelar para que a gente não perca essa motivação. Versículo 13, dizeis também, eis que canseira isto, e o depreciaste, e diz o Senhor dos Exércitos, vós trazeis o que foi rasgado, e o coxo e o enfermo, assim trouxeste uma oferta, devo eu aceitar isso de vossa mão? Diz o Senhor. Que canseira, toda hora a mesma coisa. Não tem nenhum prazer nisso que eu estou fazendo, oferecer o pão ao Senhor. Isso acontece em nós também? Perdemos o nosso objetivo? Sim, acontece.
Acontece. Nós temos que ser, como Paulo disse, como uma oferta viva ao Senhor, que está sempre vivo. Algo vivo não está morto, algo vivo está ali. O que nós fazemos para viver? O que precisa para nós viver, continuar vivo? Coração batendo, os órgãos do corpo funcionando. E quando elas param, aí nós dizemos que não há vida. Então nós temos que ser vivos, uma oferta viva ao Senhor, encontrando a verdadeira motivação do porquê nós estamos aqui como uma igreja, qual é a nossa missão e o que o Senhor espera de nós. E isso não vai permitir com que a gente entre numa frieza, que a gente não veja a motivação de estarmos aqui. Então, irmão, vamos zelar para que a gente não entre numa frieza e que não encontre sentido nas coisas. Nós conhecemos o livro de Eclesiastes, onde o pregador diz que, olha, Salomão diz que, olha, eu tentei encontrar o verdadeiro sentido da vida, mas não encontrei. Tudo para ele não tinha nenhum gosto. Porque foi uma época da vida em que ele abandonou o Senhor. Sem o Senhor, a vida não faz sentido. Então nós precisamos dele todos os dias, para que a gente não olhe para as coisas dele e diga, não tenho mais prazer naquilo. Precisamos dele todos os dias. Senhor, me mostra, eu quero continuar te servindo. E o versículo 14 para fechar: mas maldito seja o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrupta. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre os pagãos. Faz bem o versículo que o irmão leu aqui, né? A ira de Deus, né, vai engrandecer o Senhor. O nome do Senhor será exaltado entre os pagãos. Irmãos, então, o desafio de hoje é esse. Vamos dar ao Senhor a melhor parte da nossa vida. Senão Ele vai olhar para nós, olha, eu não tenho mais prazer em você. Isso é triste, né? Quando Deus diz, não tenho mais prazer em você. Então, vamos servir ao Senhor, dando a Ele o que é dele. Amém? Amém. E nessa parte eu queria aproveitar para apresentar contar como que foi a viagem a Moçambique e o nosso desejo futuro daqui para frente. Mas antes disso, vamos orar para que Deus, através da sua palavra, o que nós ouvimos, a gente reflita e viva daqui para frente. Para aquele que está no Senhor firme, animado, continue. Para quem está um pouco esfriado, então é tempo da gente meditarmos e caminharmos. Então, que a gente encontre sentido nas coisas que nós fazemos. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu. Louvamos o Senhor pela Sua bondade. Que o Senhor nos ensine. Nós sabemos que sem o Senhor nada disso nós podemos fazer. Nós continuaremos oferecendo ao Senhor a pior parte. Quando nós tivermos tempo, aí sentaremos e ouviremos a Tua palavra. Quando talvez chegar a parte da vida em que não vou trabalhar mais, é essa parte que eu estou esperando para oferecer ao Senhor. Senhor, o tempo é hoje. Nos ajuda a oferecermos essa parte da nossa vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu chamei a minha esposa para falar sobre a experiência lá em Moçambique, porque eu também não saberia falar, mas ela não tá bem. Aí por isso que vocês vão ouvir um moçambicano falando do seu país. Quando alguém fala do seu país, parece que ele às vezes esconde alguma coisa, né? Mas às vezes acontece. Mas eu vou apresentar esse projeto. Esse versículo tem feito parte da nossa vida. O nosso desejo é ver o mundo se dobrando aos pés de Cristo. E quando nós nos unimos como um casal, foi nessa base de vivermos o propósito do Senhor na obra missionária, aonde Ele nos colocar. Então esse versículo, Salmo 67:2, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a sua salvação, ela nos acompanha e esperamos que nos acompanhe até o fim. Ele tem que ligar primeiro, né? Senão não vai.
É para aqui, né? Então, eu sou de Moçambique, África. A minha esposa é de Campinas, São Paulo. Essa foto foi tirada numa aldeia lá em Moçambique. Tem um casal trabalhando nessa aldeia, 2 casais americanos, traduzindo a Bíblia para esse povo. É chamado povo Maindô. Então, quando nós terminamos o CTMR, no meio do treinamento, todos sabem, lá o aluno tem um mês para ter uma visita ao campo, que é um estágio. A escola te dá um formulário e você vai ter que preencher, olhando para a cultura, olhando para a língua, como que esse povo fala, como que é a cultura, e depois de recolher esses dados você volta depois de um mês. Então, quando foi ali distribuído essa missão para os alunos, eu e a minha esposa é a Lídia, de Manaus, alguns conhecem, então nós sentamos e nós dissemos, olha, vamos visitar Moçambique, o que vocês acham? Aí dissemos, olha, vamos lá, mas nós sabemos que não seria barato ir para lá. Então calculamos, aí deu um preço que eu disse, agora isso não vai acontecer. Aí ficamos desanimados por ver o preço, e aí a gente seguiu na frente divulgando, fazendo camisetas, e fomos para Rondônia, e graças a Deus ele supriu, e nós conseguimos ir a Moçambique em 2023, de janeiro. E eu fui primeiro para organizar a casa onde a minha esposa ia ficar, a Lídia, porque já tinha 4 anos que eu não estava lá, então não sabia como estava lá, e minha mãe preocupada, como que eu vou receber minha nora? Você tem que vir primeiro, não sei o que ela come, eu só como a mesma coisa. Então eu estava preocupado, então eu tive que viajar primeiro. Então eu fui lá, acho que antes de 2 semanas eu fui lá. E aí, de fato, eu tinha que organizar mesmo. Então aí eu tive que organizar e comprar material de construção para aplicar o que eu aprendi em PNL. Então foi um tempo bom. E nós conseguimos chegar nessa aldeia aqui. Aqui não precisa explicar porque os irmãos vivem PNL toda hora, né? Então nós falamos que passamos por PNL, passamos por Shekinah, essa era a nossa turma, e alguns aí já estão no campo, e só talvez nós e algumas pessoas que estão faltando para ir para o campo, talvez falte apenas nós, e a Lídia que está nos Estados Unidos divulgando o ministério, mas o restante já está ali trabalhando na obra. Então essas foram algumas fotos de Moçambique. Então lá em Moçambique, naquela aldeia, e eu, lá onde eu nasci, também a forma de tirar água é desse jeito. É um poço aberto, e aí tem que encher esses recipientes e levar para casa. E nesse dia foi uma época chuvosa, quando chove, a terra tapa todo o poço. Aí tem que tirar a areia de novo, para depois a água subir, depois tirar. Então quando chove é uma preocupação, porque desaba a areia. Então é uma preocupação para encontrar água. E a gente ajudava ali os missionários para tirar água. A Causa tentou colocar a água, mas não encheu. Não encheu. E ela queria ter essa experiência, como que tira água. Então ela teve essa experiência ali naquele povo. E nessa foto, para vocês é a direita, para mim também é a direita. Essa foto é o caminho para chegar nessa aldeia. Então, nós fizemos uma viagem de 2 dias de ônibus, as estradas totalmente diferentes do Brasil, e a velocidade talvez 140 por hora, numa estrada de terra, de buraco. Você só vê plantas. Você não vê a planta, você vê o negócio voando. E com medo, Senhor, que isso é? Qual é o fim disso tudo? Né? Mas na nossa volta nós sofremos acidente. Aí vinha um caminhão do outro lado, foi numa ponte, ninguém quis esperar o outro e 2 se bateram na frente. E o motorista ficou lá preso, os 2, durante 2 horas. Não tinha socorro, lá é diferente, não tem SAMU. No meio do nada. E aí quem estava passando com aquela máquina que carrega contentores, ele pegou e teve que pegar aquela parte da frente do ônibus para poder tirar os pés dos motoristas. Então foi feio. Então depois de 2 horas esperando. E ficamos lá esperando, foi 9 horas da manhã esse acidente e o socorro veio 4 horas da tarde. Então
Foi uma viagem que a gente disse, Senhor, não quero viver isso de novo não. Então, para chegar nessa aldeia foi 2 dias de ônibus, depois pegar o barco de 15 minutos, depois pegar mototáxi. Aqui não aparece. Por que não aparece? Será que é outro? Mas pega mototáxi de 3 horas na garupa da moto, 3 horas, estrada de terra, até chegar no outro lugar para pegar o barco. E você pega o barco de 3 horas também, para chegar em outra região para pegar o que nós chamamos de My Love, é um caminhão. My Love é um caminhão aberto, porque esse nome foi dado porque quando ele está numa alta velocidade, não tem onde pegar, você abraça o outro, diz My Love. Então, esse nome ficou My Love. Então vamos pegar My Love. Então a gente pegou My Love. Então foi uma viagem longa. E hoje nós temos o desejo de voltar, eu voltando para Moçambique, a minha esposa para viver outra cultura, viver outra realidade. Essa viagem foi boa porque ela viu como que é lá. Então ela hoje está sabendo onde está indo e isso ajuda muito para nós, né? Então, graças a Deus que nos permitiu fazer essa viagem, nós chegamos lá, fizemos estágio de 1 mês nessa aldeia e depois voltamos para casa dos meus pais, ficamos ali 3 semanas e depois viemos para o Brasil. Então, ela conheceu quase a metade da minha família. Então, hoje nós queremos voltar para lá com o objetivo de trabalhar nessa localidade. Aqui não tem a luz para apontar, né? Como que faz? Será que vai apontar? Não, né? Então quer dizer que onde eu nasci foi essa parte chamada Zambésia, consegue ver? Zambésia, cadê a luz? Como que faz? Zambésia, isso. Então eu nasci ali, mas 2008 mudamos para a capital. Pode voltar no mapa, por favor. Maputo fica lá embaixo do mapa. Então faz fronteira com a África do Sul. Então a minha família saiu de lá para Maputo, porque meu pai achou melhor trabalhar em Maputo porque tinha oportunidade de trabalho para ele. E lá na Zambésia o povo vive de roça e pesca, então os homens não têm muita oportunidade de emprego, então ele achou melhor ir para a capital. E depois que ele foi para lá, chamou toda a família, fomos para lá. Então o evangelho não alcançou lá em Maputo. E nós queremos subir para Tete, lá tem um povo chamado Tauara. Lá esteve a missionária Veronice trabalhando nesse povo e uma missionária americana, a Raquel. Ela está lá ainda, a Veronice está aqui, lá no CTMS, não sabemos, acho que ela vai voltar para lá também. Então o objetivo é fazer uma equipe para chegar lá. Então é um povo que não tem a presença missionária. Então não tem igreja lá. A Veronice, essa missionária americana, eles têm mais informações sobre esse povo, então a Raquel que está lá sozinha, ela está tentando entrar nesse povo para criar essa amizade com o povo, depois ali entrar, fazer a casa dela ali. Então, é um povo, Moçambique é assim, o evangelho está em Maputo. Lá em Maputo você encontra tudo que é igreja, apesar de que alguns não são igreja, mas quando você vai subindo você não encontra nada. Então, até mesmo lá em Maputo tem que ver aonde que tem o evangelho, tem que contar, olha, aqui tem evangelho, aqui não. Então não é como aqui. Então tem uma carência da palavra do Senhor ali. E nós vamos para aquele trabalho como missionários da igreja, enviado para a agência missionária Missão Novas Tribos daqui do Brasil e Visão Integral, que trabalha lá em Moçambique. Esse nome porque lá em Moçambique eles dizem que o governo diz que, olha, nós não temos tribo aqui, então esse nome não pode permanecer Novas Tribos. Então criam outro nome, menos tribos. Então a missão achou melhor Visão Integral. E ali esse nome ficou. Então essas são as igrejas enviadoras. A igreja ali de Adoração Moçambique. A igreja ali de Campinas, São Paulo. E essa igreja lá em Contagem, que nós ajudamos por 1 ano. E a igreja disse, olha, nós também queremos vos adotar como nossos missionários. Nós queremos participar no envio. Então eles se dispuseram para nos enviar também. Então essas seriam as igrejas que respondem por nós. E orem para que Deus faça a sua obra através de nós.
Então, nós estamos no tempo de divulgação. Nós já fomos para a Bahia ano passado, estamos viajando com o objetivo de levantar recursos e graças a Deus nós temos tido portas abertas para falar. Esse mês de abril já está todo preenchido, graças a Deus, então cada fim de semana está nas igrejas falando. E Deus também tem levantado pessoas para ajudar com esse projeto. E já tivemos contato de uma igreja que também perguntou como pode ajudar. Então, nós vemos o agir do Senhor. Hoje nós temos o dinheiro para as passagens para Moçambique, graças a Deus. Então, o que falta para nós é pessoas mantendo para essa obra acontecer. E nós vemos que é o agir do Senhor. Em janeiro a gente não tinha esse dinheiro. Até janeiro, quando a gente estava lá em Shekinah, lá no encontro dos obreiros, a gente só tinha 1.000. E agora nós temos esse valor para a viagem, então a gente vê o agir do Senhor, né? Então, orem para nós para que Deus faça a sua obra ali em Moçambique. Amém? Então, nós estamos planejando viajar em outubro, se Deus permitir, deste ano. E se Deus mudar os planos, talvez o ano que vem. Mas até então, nós estamos com o mês de outubro, se Deus permitir. Amém. Então, eu quero agradecer pela oportunidade. Desculpa pelo tempo. Então, para nós foi uma alegria estar aqui. Obrigado.